Olá, pessoal, eu sou a Carol, gestora da rede de negócios da CIF. Hoje estou com mais um episódio do ConectaCast, junto do Samuel do Câmera Play. E esse é o nosso segundo episódio dessa série de podcasts, recebendo convidados incríveis aqui, né, Carol? Sim, hoje a gente está com o Fábio, da GMG Advogados, e a Laís, da Inova. E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Carol. Obrigado, Samuel. É um prazer estar aqui prestigiando a nossa rede de negócios e o nosso podcast, que foi tão sonhado e agora sim idealizado e realizado nessa data. Muito bacana, gente. Olá, eu agradeço o convite também, né? Como o Dr. Fábio falou, muito bom estar aqui. É um sonho que a gente sonhou lá na rede de poder estar compartilhando e viver esse momento, está sendo algo bem legal. E o que a gente vai saber desse pessoal aqui hoje, hein, Carol? Eu quero saber o que vocês fazem. Cada um, conta pra gente, Fábio, primeiro. Ora bolas, Carolina, Samuel. Eu sou advogado formado lá em 2006, faz tempo, Samuel, o tempo passa e passa voando. Lá em 2006, revela a idade, Fábio. Na Faculdade de Direito de Franca, nós começamos a sociedade pensando e trabalhando com direito empresarial, e assim a gente vem, uma unidade em Franca, uma unidade em Ribeirão. O nosso dia a dia é atender as empresas. Tudo que a empresa precisa, a gente assessora do ponto de vista jurídico. Um pouco do que faz a Laís também, né, Laís? Sim. Só que o meu foco é a assessoria na parte financeira. Hoje, nosso carro-chefe, né, é trabalhar sendo gestores financeiros de outras empresas. A gente sabe que, infelizmente, o maior problema no Brasil para muitos empresários é a gestão financeira. E a gente entra com esse serviço, focando em prestar esse serviço da melhor qualidade, para que pequenas empresas tenham essa chance de crescer, esses empresários possam fazer tomadas de decisão sempre baseadas em números, realmente pensando no crescimento. Falando um pouco da Inova, a gente já está aí no mercado há 6 anos. É uma empresa aqui de Franca, mas é uma empresa que consegue atender o Brasil todo. E o nosso foco sempre são pequenas empresas, porque a gente sabe que é a maior parte da população no Brasil, o maior número de empresas que mantém a economia realmente são essas pequenas empresas. Hoje vocês atendem online também? Ou sempre foi? Sempre foi. A Inova ela já surgiu como uma empresa online e depois da pandemia foi só deslanchando. Vocês têm quanto tempo de empresa aberta, de CNPJ ativo, né? 6 anos. 6 anos. Então veio antes da pandemia. A gente começou em 2018 e eu falo que foi uma fase que a gente estava meio que desmatando ali. Então, para explicar para as pessoas como que eu podia prestar um serviço sem estar dentro da empresa. Então, a pandemia fez essa virada de chave dentro do meu ramo de atuação, porque eu não preciso te explicar. Eu não perco tempo explicando como que eu posso prestar esse serviço. A pessoa já entende que existe essa possibilidade. Ela só vai entender como que adapta para aquilo, para o negócio dela. E a GMG, Fábio? Conta um pouquinho aí da história, né? Você tem mais do que 6 anos, né? Tem um pouquinho mais. O GMG Advogados tem 11 anos. 11 anos com essa estrutura que nós temos hoje. Os sócios... Os nossos ideais bateram desde que a gente começou a fazer a faculdade junto. Tanto eu, quanto o Mourão, quanto o Adalberto. Estudamos juntos na faculdade de Direito. E a gente se formou e primeiro eu e o Mourão decidimos abrir um escritório. Eu um pouco mais novo, ele um pouco mais velho, eu sem dinheiro nenhum, ele me ajudando no dia a dia. E assim nasceu o nosso escritório. Com o passar do tempo e com a proximidade com o Adalberto, que é de Ribeirão, a gente resolveu se unir. E aí montamos o GMG Advogados. Grifo do Adalberto Grifo, Mourão, M do Mourão, e o G de Genovês. E aí unimos os escritórios de Franca e Ribeirão, tornamos uma coisa só, e desde então existe o GMG Advogados. A gente atende empresas de tudo quanto é tamanho, Samuel. A maior parte das empresas do Brasil, a Laís trouxe um dado interessante, é de micro e pequena. A maior parte mesmo. Então, os grandes são exceção no nosso país. E quem faz a roda da economia girar são as micro e pequenas empresas. E para esse público a gente trabalha também. Evidentemente que a gente tem clientes maiores, mas o dia a dia do pequeno empresário também nos interessa. Tem muito a ver com tomada de decisão. Qualquer tipo de prestação de serviço, gente, tem a ver com credibilidade, confiança e credibilidade. Seja de um médico, seja de um advogado, seja de um contador ou consultor. Qualquer das atividades que exige uma prestação de serviço, ou que tem a ver com uma prestação de serviço, exige confiança e credibilidade. É isso que a gente faz no dia a dia. Ajudar com que os empresários tomem a melhor decisão sempre. Risco sempre vai haver, independente do que se faça. Mas é importante saber do risco e tomar a melhor decisão. É isso que a gente se propõe a fazer dia após dia. E a área de vocês, como é que elas se conectam? Como que vocês se entrelaçam aí profissionalmente, né? Eu acho que se entrelaça muito mais fácil do que muitas pessoas conseguem visualizar. Por quê? Quando eu falo do financeiro, eu estou falando de tomar decisão, eu estou pensando nos próximos passos. Mas, por exemplo,
eu vou gerenciar o contrato, o financeiro do contrato, mas eu não faço o contrato. Quem faz o contrato é o advogado. Ele vem para mim com esses dados. Eu vou fazer uma cobrança de inadimplente, é importante eu ter um advogado do meu lado, porque se a cobrança é feita da forma incorreta, ela pode gerar mais problemas do que trazer uma solução, né? Sem dúvida. Tem muito a ver com isso. A gente, no nosso dia a dia, em contrapartida, conversa muito com os departamentos financeiros das empresas, com os consultores, controllers, ou qualquer nome que a empresa tenha para esse tipo de profissional, né, Laís? Sim. E a gente troca muita informação no dia a dia para o bem-estar da empresa, para que a empresa, de fato, tome a melhor decisão. Sem a ajuda deles, o nosso trabalho fica prejudicado. Se eles não tiverem uma organização e não trouxerem isso para a gente, o nosso trabalho fica prejudicado. Da mesma forma que eu acho que nós, em relação a eles. Se o advogado não trabalhar bem, o financeiro vai sofrer diretamente. Só tem saída, né? Quando o advogado não... Não, e muita gente às vezes esquece do detalhezinho do contrato, aquela letrinha pequenininha, que lá pode quebrar a empresa. Então, por exemplo, vamos pegar numa área que é o coração de muitas empresas, trabalhista. Você tem que andar muito bem com as verbas, o pagamento tem que ser feito muito da forma correta para tentar mitigar o máximo da falha, né, do processo lá na frente. Porque também, na hora que o processo vir, muitas empresas fecham por um processo trabalhista. Exatamente, o que a gente chama no dia a dia de um passivo oculto. Imagine você ter uma empresa com uma quantidade de funcionários e, sei lá, um percentual deles, a maior parte deles está sem registro. Isso vai te trazer um problema futuro que você hoje nem sabe se existe, e quanto isso te custará no futuro. É para esse tipo de circunstância que serve uma assessoria financeira, uma assessoria jurídica para te dizer, tudo bem, você vai pagar um pouco mais agora, mas você vai fazer o certo e vai dormir tranquilo. É a economia burra, né, que a gente fala. Exatamente. Eu economizei agora, mas lá na frente eu tô... Tem um preço barato, alto. sai caro. Isso tem a ver com o recolhimento de imposto. Não vou pagar imposto esse mês. Apertou, não vou pagar. Deixa para o mês que vem. Depois não vai pagar o mês que vem. Isso vai se transformar numa bola de neve, vai te trazer um problema. Por mais que você ache que isso não vai acontecer, ou que o governo vai esquecer, ou que o funcionário não vai te cobrar no futuro, vai. E é aquela história de se auto-enganar. É uma gestão frágil da empresa, que tende a dar errado. As empresas que fazem o que é correto tendem a sobreviver, tendem a ter uma longevidade muito maior. Porque viver à margem das questões financeiras e jurídicas e contábeis e de controladoria e compliance tende a minar o dia a dia da empresa. Ela vai perder competitividade com o tempo. Em que pese parecer que é uma economia, mas no futuro isso pode custar caro, bem caro. A Laís falou das letrinhas miúdas que tem nos contratos. O brasileiro não lê isso, lê? Leonardo. Deveria. Na verdade, verdadeira, não... Você lê, Carol? Letrinha miúda de contrato? Eu gosto de ler bastante. Eu tenho, bem... Essa semana eu assinei um contrato do Dr. Fábio. Eu fiz uma leitura dinâmica dele. Espero que não dê ruim, né? Eu confiei na leitura que ele falou. Porque ele também é meu advogado, como é que faz? O Samuel assinou um contrato com um cliente nosso essa semana. Eu tive o prazer de ver e revisar um outro ponto. Nos meus contratos não tem letra miúda, as letras são todas do mesmo tamanho, porque isso passa pela bota contratual também. As coisas têm que ser as claras, porque um contrato que traz informação errada ou uma informação oculta, diríamos assim, pode ser discutido na justiça. É aquela pequena vantagem burra também, ineficaz, que lesa uma das partes. Não é essa a ideia dos contratos hoje em dia. Agir dessa forma, com letra miúda, com frases dúbias, com pontos de difícil entendimento. Palavras difíceis, né? É o que eu ia falar. Às vezes você vê termos tão complexos de lei que você fala, não sei o que eu estou assinando. Vou assinar porque deve ser alguma coisa. Esse é o erro. Existem alguns contratos que a gente não consegue discutir, que são os contratos de adesão. São aqueles que a gente assina com as empresas de telefonia, com as empresas de TV a cabo, com os cartões de crédito. A gente ou assina ou não assina. folhas. Eles não nos dão a opção de modificar, por isso que eles são chamados de adesão. Mas eles podem sim, se houver uma cláusula, como eu posso dizer, injusta em relação a uma das partes, ou ao consumidor, na maioria dos casos, isso pode ser discutido na justiça. Mas, via de regra, e fora esse tipo de contrato, é importantíssimo ler o contrato e, se não compreender o contrato, procurar um advogado. Sim. Essa semana mesmo, um cliente nos procurou falando de um contrato de locação. Mas quem estava locando não gostaria que constasse o termo locação.
Falei, mas ora bola, se é um contrato de locação, como faz é que nós vamos fazer um contrato de prestação de serviços, sendo que é uma locação? Não sei se tinha alguma questão tributária, ela me disse que era uma questão que eles não poderiam modificar pelo KNAI, enfim, não quis entrar no mérito, só disse para o cliente, se for assim, não oriento que seja feito. Mesmo porque depois você vai discutir, eventualmente na justiça, um contrato de locação travestido ou com uma roupinha de um contrato de prestação de serviço. Evidentemente, você vai ter algum prejuízo nisso. Daí tem a ver com o que nós começamos a falar sobre tomada de decisão e contar com quem você confia. Se você não confiar e se você não tiver alguém próximo a você que possa te ajudar com esse tipo de coisa, não faça. Simples assim. Eu levo meu carro para o mecânico. Eu peço ajuda quando eu tenho algum problema de saúde para o médico, evidentemente, como todo mundo. Então, procure quem entenda determinado assunto para te ajudar. Não adianta achar que a gente pode fazer tudo sozinho, que a gente tem conhecimento para isso, ou que o Google vai nos ajudar com tudo, porque não vai. Falando em Google, e a inteligência artificial? O que você acha dela agora, nesse momento? O que você acha, Laís? Conta pra gente. Bom, falando aqui dentro do financeiro, ela é uma ferramenta, que está ali para ajudar. Mas não é ela que toma a decisão, não é ela que olha. E outra, ela vai pesquisando tudo que está na internet. E a gente sabe que tudo que está na internet não está certo. Então, é algo que vem para ajudar, mas não é a palavra oficial. Você pode até usar ali. Sim. Mas às vezes você precisa às vezes não, você tem que conferir aquela informação. Ele pode te dar o caminho, mas não pode ser o ponto final. Pelo menos é isso que eu vejo. Eu acredito que não é o ideal, mas num contrato é a mesma coisa. Você te dá uma noção do que seria importante, mas procura um advogado para poder finalizar aquilo da melhor maneira, né? Exatamente. Alguém disse algum tempo atrás, eu leio bastante sobre isso também, dizendo que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Não é inteligente porque ela busca informações que já existem. Ela não pensa como a gente, ela não raciocina. Né? E nem é artificial porque ela é uma ferramenta de busca. E faz um certo sentido. É de fato um compilado que nos ajuda bastante. Sim. Eu não desprezo, eu acho que ela vai evoluir muito e vai nos ajudar mais. Mas ela por si só não vai fazer o trabalho do que a gente faz no dia a dia. Não vai superar o raciocínio e o conhecimento humano. Mesmo porque quem opera somos nós. E eu ia falar, ela é uma inteligência, mas ela não tem esse fator humano. Sim. Por quê? Às vezes ela não entende o ambiente que está, o contexto, a situação. E tudo isso, às vezes, faz uma grande diferença numa tomada de decisão. Sim, ela vai ajudar na elaboração de uma ação, vai ajudar na elaboração do contrato, ela vai buscar informações do dia a dia. É muito ágil, muito fácil, muito bacana. A gente não pode desprezar e entender que isso não vai ser usado ou que quem usa tem um conhecimento menor ou algo assim. Só que ela tem que ser entendida como uma ferramenta complementar e auxiliar, não como a forma integral de resolver os nossos problemas. E no direito, nas finanças, já tem inteligências específicas para as áreas de vocês? Porque, por exemplo, na nossa área existem inúmeras, né? Que até faz conteúdos, provavelmente tudo, né? Como que é isso na área de vocês? Essa semana mesmo, eu estava... o meu serviço ele é muito vinculado à contabilidade, deixando bem claro. Dentro da Inova, nosso foco é só o financeiro. Nós somos um braço da contabilidade. Mas acaba que eu assino algumas newsletters, alguns informativos contábeis, porque como é meio que o mesmo mundo, para manter atualizado. E eu recebi para poder estar testando uma inteligência artificial voltada para a contabilidade, para ajudar. E eu percebo que hoje, nas ferramentas que a gente usa, começou a aparecer algumas coisas de inteligência. Ela ajuda a sugerir algumas categorizações, ela ajuda a sugerir algumas informações ali dentro. Mas, no final, hoje, ainda precisa que eu vou lá e dou um ok, que eu confira, porque às vezes ela me sugere, mas não é aquilo. Então, tem que tomar um cuidado. Mas está começando a caminhar ali. No nosso caso, no mundo do direito também. Existem algumas ferramentas, elas não são ainda muito popularizadas ou trazidas em grande escala para quem atua na área. Tem pouco, mas já existe alguma coisa mais segmentada. Mas você vê, vou dar um exemplo para vocês. A gente fez uma busca outro dia de decisões judiciais que a gente chama no mundo de direito de jurisprudência. São as decisões que os tribunais proferem de uma forma reiterada, de uma forma contínua. Samuel, e aí assim, a gente fez a pesquisa pedindo para que ele desse uma decisão de acordo com aquele parâmetro. Ele deu. Só que depois a gente pediu a fonte, ele disse que, na verdade, foi uma criação da própria inteligência artificial como uma forma de trazer uma resposta. Ela é treinada a responder. Nem sempre a resposta tem
tem uma fonte fidedigna. Então, vocês imaginem se a gente pega essa decisão, transporta para um processo, imaginando que ela é verdadeira, quando de fato ela foi criada pela inteligência artificial. Então, tem ainda alguns pontos a acertar. Eu acredito que daqui a alguns anos essa nossa conversa vai envelhecer mal, porque a inteligência artificial vai ser aprimorada como tudo, como as coisas são hoje, com a velocidade que as coisas são. Mas ela ainda se hoje... aprimora, né? Ela se autorregula, né, Samuel? Na nossa área, quando tem dados, tem números explicando alguma coisa, argumentando, eu nunca confio. Não costuma dar certo, não é real, é fora da realidade. Então, tem esses pontos. A gente não pode confiar cegamente, imaginar que um juiz vai dar uma decisão só com base na inteligência artificial, que um advogado vai trabalhar num processo e vai conversar com o cliente, que um consultor vai conseguir conversar com o cliente só com base na inteligência artificial. Ele não vai trazer só os dados da inteligência artificial para o dia a dia. Ela é uma ferramenta auxiliar e nós vamos usar muito, mas não como um fator preponderante nas relações humanas. Pelo menos é a minha opinião quanto a isso. O nosso foco aqui do podcast é conversar com empresários, né? Porque nós estamos no canal da ACIF. Laís, como que você pode ajudar os empresários que estão nos assistindo? Como que a sua empresa pode contribuir para eles? Certo. Em termos simples, porque advogado e quem trabalha com finanças às vezes complica um pouquinho, né, Carol? A gente não entende muita coisa. Não, com certeza. Mas hoje, como que a Inova consegue contribuir com outras empresas? A gente sabe que quando a pessoa começa a empreender, muito do motivo que leva ela a isso é necessidade ou pelo sonho. Eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso. E ela começa o negócio dela. Só que junto com esse sonho, ou com essa necessidade, vem mais N atividades juntas. Entre elas, o financeiro. E aí, essa pessoa, ela domina... Vou dar o exemplo da câmera Play. Uhum. Você domina a parte de edição, de vídeo, de gravação. Mas você não é obrigado a saber de financeiro, você não é obrigado a saber escrever um contrato. Porque são coisas que vêm junto com o seu negócio, mas a gente não tem que dominar. E às vezes quando a empresa ela começa a entrar num momento de crescimento, você não consegue, você sozinho como empreendedor, né, se tornando aí um empresário, você não consegue abraçar o mundo e fazer tudo. Falta tempo. E aí é onde realmente entra o meu serviço. O meu serviço ele vem para ser um braço da sua empresa dentro do financeiro. Uhum. Então a gente vem para tirar essa parte burocrática e te entregar os dados para você ter lá as informações, consegue fazer a sua tomada de decisão baseadas em números, de forma bem real, de forma transparente, para que você possa crescer. E normalmente não. E é muito mais barato do que você ter um funcionário, fora a questão do passivo oculto, que você não tem. E você, como é que você consegue ajudar, embora todo mundo te conhece, né? Mas sabe para que serve um advogado. Mas o empresário está começando. Será que tem algo que você consegue fazer por esse empresário para ele subir mais um degrau no seu crescimento? Sem dúvida, Samuel. Eu me preocupo em... A primeira grande questão, foi o que você disse agora há pouco, é tentar se comunicar de uma maneira simples. O advogado, a gente tem por natureza uma forma mais... difícil de se comunicar porque é a linguagem que a gente usa no dia a dia. Eu me policio muito para me fazer entender, para que as pessoas, para que os clientes entendam o que eu estou falando e tomem a melhor decisão e façam o que a gente entende que é melhor para eles. A gente faz isso no dia a dia, eu me policio muito para falar de uma forma simples. Então, transmitir conhecimento para o pequeno empresário e mostrar o que eu acho que é o melhor caminho para ele naquele momento, é o ponto inicial. Porque o advogado que fala, mas não se comunica com o cliente, não adianta nada. O cliente está no momento de aflição, ele precisa de uma ajuda, de uma forma ou outra ele precisa que alguém diga qual a forma correta de contratar um funcionário, de fazer um contrato, de se conectar com os fornecedores e clientes, de que forma que ele vai lidar com o dia a dia com o consumidor, com o cliente dele. E se a gente não se comunicar bem, ou melhor, se eu não conseguir que ele me entenda de uma forma legal, nada vai dar certo. Acho até pelo dia a dia da CIF, de tanto tempo que a gente está lá atendendo os pequenos empresários, eu tento aprimorar para que a minha linguagem seja fácil. Acho que é o ponto número 1. Legal. E eu gosto sempre de saber um case de sucesso. O que você considera, Laís, Fábio, o que vocês consideram um case de sucesso que alavancou o negócio de vocês ou alavancou o negócio do cliente? Adoro isso. Motiva a gente, né? Saber de histórias boas.
Bom, eu tava até hoje, tava postando nos meus stories falando sobre isso, que era uma cliente que quando ela procurou com a gente, a maior dor que ela tinha é que ela não sabia quando ela ia receber e quanto ela ia receber. Ela era uma psicóloga, ela trabalhava de forma autônoma, e aí aqueles pacotes para os clientes, 4 sessões, tanto. E aí, como que acontecia dentro do negócio dela? Quando eles faziam as 4 sessões, eles pagavam. Só que às vezes demorava 2 meses, 3 meses. Se ele desmarcava, ia enrolando, sabe? E ela falava, poxa, o cara tá ali, a pessoa veio aqui, chorou a vida comigo e no final eu vou falar, você tá me devendo. Ela falou, então era uma situação muito complicada, bem complexa. Então, quando nós entramos dentro dessa empresa, nós entramos primeiro para regularizar essa questão das receitas dela, que era a principal dor dela. E aí nós começamos, então, implementamos uma data fixa de pagamento e informamos todos os clientes dela que a partir daquele mês era uma data fixa e como que a gente optou por fazer. Então, se o paciente fez 3 sessões, ele pagava por 3 sessões naquela data. Se ele fez 2, mas ela tinha uma data para receber. Então, isso já gerou uma previsibilidade de receita para ela. Agora a gente já está num segundo momento que agora a gente recebe tudo por boleto, porque aí dá mais segurança ainda. E quando a gente começa... E, paralelo a isso, fomos cuidar das finanças dela, das saídas. Não é uma empresa que tem muitos custos, né? É uma psicóloga, muito do atendimento é online, enfim. Mas começamos a estruturar um salário para ela, a ter a retirada de Prolabore, a se organizar financeiramente, para que no final do ano ela queria ter um 13º, sabe, gasta mais, então a gente começou a organizar, a orientar para guardar esse dinheiro, então no final do ano ela consegue fazer uma retirada maior. Ela falou que... E ela, por exemplo, queria mudar de cidade. Hoje, o marido dela ia ter que sair do emprego, ela ia ter que manter a casa por um tempo. E depois que a gente fez esse trabalho, ela conseguiu ter a segurança para realmente mudar de cidade e conseguir tirar esses planos do papel, porque ela sabia, de fato, quanto que ela ia receber. Então, eu acho que esse é um case bem legal de uma pessoa que é autônoma, que está começando e que a gente entrega algum resultado, independente do tamanho da empresa. Legal. Você não vai me falar que é o Mundial do Palmeiras. Daqui a pouco. Nós já temos um título mundial. Quero deixar claro para quem está me vendo, registrar para todo mundo que vai ver esse podcast, que o Palmeiras tem sim um título mundial de 1951. Mas faz sentido, produção, Mundial do Palmeiras? Mas não, né? Claro que faz. Vamos retomar o que a gente estava falando aqui. Vamos falar que é o Palmeiras, gente, o meu maior case de sucesso continua acontecendo. É a Associação do Comércio e Indústria de Franca. Eu falei para vocês no começo que nós começamos o escritório lá, eu e o Mourão, lá em 2007. A gente se formou em 2006 e em 2007 nós começamos só nós dois, depois com a chegada do Alberto e tudo mais. E em 2009, eu tinha só 2 anos de formado, eu entrei na CIF para coordenar a Câmara de Mediação e Arbitragem, que era um projeto novo, que existe até hoje. É um filho querido que eu tenho. E depois assumimos, alguns anos depois, o departamento jurídico por completo. Nosso contrato não tem multa, é um contrato com cláusulas de rescisão fácil para as duas partes e a gente permanece de 2009 a 2024. Então, esse é o meu grande case de sucesso. É o meu cliente mais longevo, é o meu cliente mais importante. É o meu cliente que eu levo no coração e espero que assim a gente prossiga. A CIF mudou muito de quando eu entrei, mudou para melhor. Eu tenho certeza que de um jeito ou outro tem um pouco do nosso trabalho e do nosso suor lá nesses anos todos. É um cliente, apesar de todos os outros que eu levo com muito carinho, e nós temos essa marca da longevidade. A gente tem cliente de 10, de 12 anos. A CIF, por ser um órgão, uma instituição representativa em Franca, e por ter me acolhido tão jovem, tem um carinho especial no meu coração. É um case que ainda está rolando. O que é a Câmara do Comércio da Arbitragem? Não. A Câmara de Gestão de Conflitos, a Câmara de Mediação e Arbitragem. É uma forma de resolver conflito fora da justiça, traduzindo de uma forma bem simples. Existem algumas ferramentas para a gente resolver conflitos, resolver problema das pessoas no dia a dia. Existe a mediação, a conciliação, a arbitragem e a justiça. Lá na CIF a gente faz a mediação e a conciliação, que são aqueles casos em que um terceiro imparcial decide ajudar as pessoas a chegarem num consenso. Como a gente já viu na TV em outras situações, 2 pessoas têm um problema, um terceiro ajuda elas a chegarem num acordo.
Já a arbitragem é um pouco diferente. 2 pessoas têm um problema e um terceiro vai julgar quem está certo e quem está errado. Às vestes ou como o juiz faz no fórum. Além disso, tem o Poder Judiciário para todas as outras causas. Mas o que eu posso levar para a CIF resolver? Tudo que for possível de transação, de negociação, tudo que for possível negociar pode ser trazido à Câmara. Percebam que durante um período as pessoas achavam que as formas de resolver conflito fora da Justiça eram concorrentes do Poder Judiciário. Ao contrário, elas são complementares. Então, o que a gente faz no dia a dia é trazer celeridade, rapidez e uma forma alternativa de resolver conflito fora da Justiça. Vira e mexe me pergunta, Fábio, isso vale? Vale. Tem tanto lei para mediação quanto para arbitragem. Tudo que a gente faz na CIF tem validade. É uma forma diferente de resolver conflito, fugindo, entre aspas, ou buscando uma alternativa diferente ao Poder Judiciário, à justiça do dia a dia. Os juízes hoje veem com bons olhos, entendem a importância das conciliações e da arbitragem, entendem que são para casos específicos. Imaginem uma questão que envolva o menor, por exemplo, não pode ser levada à arbitragem. Uma questão que envolva o direito criminal não pode ser levada à arbitragem. O que pode ser levado à arbitragem é tudo que pode ser negociado. Isso sim, a gente recebe de braços abertos, ajuda os associados. Associado pode fazer, não associado da CIF pode fazer. Ela existe desde 2009, é uma das pioneiras do Estado e uma das remanescentes com mais pujança. A gente trabalha muito para que ela continue subsistindo, Samuel. Esse é um projeto que eu trago com muito carinho. E está disponível, como você disse, para todos, né? Sim, para sim. Quem é associado, tem custo, não tem? Como é que funciona isso junto à CIF? A Câmara de Mediação e Arbitragem tem custo, que pode ser pago por um, por outro, dividido. O mais importante das formas de resolver conflito fora da Justiça é o princípio da autonomia da vontade das partes. Parece difícil, mas não é. Significa que as partes decidem a forma que elas querem resolver. Até para o pagamento de custa, que é escalonada de acordo com o valor que você está discutindo ali ou está tentando resolver, as partes decidem quem é que vai pagar. Evidentemente que os associados da CIF têm um desconto. Tem um desconto considerável. Então, se você quiser usar a Câmara e for associado à CIF, você vai ter um desconto bem maior do que quem quiser usar e não é associado. Então, ela existe e está aberta para quem quiser usar. É uma forma complementar e muito bacana de resolver conflito. Tudo que acontece lá é sigiloso. E a lei da arbitragem fala que nós temos 6 meses para resolver um problema. Então, é bem mais rápido que no dia a dia dos fóruns que são assoberbados pela quantidade de processo, pelo número pequeno de funcionários. E a gente está falando da CIF, Laís, o que você mais usa, o que você mais gosta no portfólio de serviços que eles têm ali, que te complementa, que faz você crescer também, né? Porque a CIF ajuda a gente, né? Eu falo que o que eu mais gosto na CIF são as redes de negócio. Vamos pôr, redes de networking, tanto a rede de negócio, né, aqui agora no Grupo Conecta, quanto o Conselho da Mulher Empreendedora. Eu não sou uma pessoa que sou de Franca, então eu sempre tive, quando eu comecei em Nova e eu comecei ela aqui em Franca, eu tinha muita dificuldade de estar em meios empresários, porque eu não conhecia ninguém aqui. E depois que eu comecei a participar, eu me senti mais em casa em Franca. Eu brinco que eu me senti muito mais confortável estando em Franca, por ter a oportunidade de conhecer pessoas, de poder conversar de negócio com outras pessoas. E também, até mesmo no pessoal, que eu falo, né? Poxa, eu preciso de um advogado. Conheci o Dr. Fábio lá na CIF, vou procurar quem? Vou procurar ele. Preciso... Coisa menor, por exemplo, para atrás meu carro estragou. Eu conheci uma empresária no Conselho da Mulher Empreendedora que tinha autoelétrica, liguei para ela, me atendeu prontamente, e que em outros momentos eu ia ter que ficar lá no Google. Quem que eu vou procurar? Vendo a avaliação. Então, eu acho que é um lugar que esses grupos de network, ele não serve só para negócio. Quem entra ali pensando em só ganhar dinheiro, eu acho que está entrando errado. Eu acho que é relacionamento. Ali eu entrei para fazer relacionamento, conheci pessoas. Isso ajuda o desenvolvimento da minha empresa, me ajuda no meu desenvolvimento e o retorno financeiro é uma consequência de tudo isso. Você vê como é que é, Samuel? A Laís tem muita razão no que ela disse. Ela é um pouco mais nova que eu, ela é de Itaú de Minas, eu estou aqui em Franca há um tempo, também não sou de Franca, sou de Catanduva, e a gente se encontrou na CIF. Provavelmente, se não fosse a CIF, talvez a gente não tivesse se encontrado. Talvez eu tivesse que procurá-la no Google, assim como você. Sim.
da Câmera Play, assim como tantos outros. Eu acho que o papel institucional da CIF é isso, aproximar pessoas. Os negócios vêm em consequência. As coisas acontecem quando tem que ser, as coisas acontecem quando estão maduras para acontecer, e os negócios são da mesma forma. Então, a CIF cumpre essa missão institucional muito bacana, importantíssima para quem frequenta, que é relacionar pessoas. Automaticamente relacionar empresas, trazer bons relacionamentos, amizades, negócios e bons frutos para a nossa cidade e para todo mundo que usufrui dos serviços. E o cafezinho da Fran, né? O cappuccino da Fran, que para mim é o melhor que existe. Eu vou confidenciar uma questão para vocês aqui, que me conhece mais perto sabe, eu não tomo café. E ela vive me oferecendo café na CIF e eu nunca aceito. E ela fala para mim, não. E ela fala para mim, rarissimamente. E ela fala pra mim, quer uma água? Cara, triste. Eu digo, uma água com gás. Laís, eu te acompanho também na internet. E eu vi que você agora se tornou mãe. Como que você está fazendo para conciliar os seus dois papéis? De empresária e mãe. Olha, tá assim, um pouco desafiador. Mas recentemente eu me mudei de cidade, não estou morando em Franca mais. Voltei para Itaú para ter um pouco de ajuda. Mas eu tive que entender primeiro, né? Para chegar nesse momento para eu me tornar mãe, eu me preparei. Então, a Inova, ela passou por toda uma reestruturação interna. Eu acho, é muito claro que você vê que a gente saiu muito de um amadorismo para um profissionalismo, entendendo esse momento onde eu viraria mãe, eu precisaria me afastar da parte da operação, de fato, da empresa. E, então, hoje eu trabalho muito mais nos bastidores, né? Eu que cuido da parte comercial, de marketing, enfim, do administrativo da Inova. Então, acaba que muita coisa eu consigo fazer fora do horário. Então, eu brinco, atualmente, meu expediente é das 8 à 1. E para o horário comercial mesmo, eu deixo quando eu preciso abordar clientes, eu preciso conversar com pessoas. Aí eu deixo essas horinhas que eu tenho, né, para fazer. Hoje a Inova funciona em home office, então ela me permite a fazer esse reajuste. O restante da operação funciona normalmente, em horário comercial, os nossos clientes sabem exatamente quando está tudo acontecendo. É só eu mesmo que tive que fazer essa adaptação nesse primeiro momento, né? Porque como ela ainda amamenta em mim, eu não consigo levar para uma escolinha, não consigo levar para uma creche. Então eu fiz essa mudança de cidade para ficar próximo da minha mãe, da minha avó, onde elas conseguem ficar com ela 1 horinha por dia para eu poder realmente sentar e fazer o que eu preciso fazer em horário comercial para poder a gente manter o nível de qualidade de entrega da Inova. Samuel, você vê como a Laís está falando, eu estou pensando aqui. A pandemia foi muito dura para todos nós. Muita gente perdeu a vida, outras pessoas têm sequelas até hoje. Mas ela deixou um legado, que é essa possibilidade de conexão remota. A Laís consegue ter uma empresa bacana, legal, e atender de forma remota. No meu dia a dia, era imaginável fazer uma audiência de forma remota. E hoje se tornou tão corriqueiro. As primeiras foram tão difíceis. Eu falei, mas como que vai ser isso? E se cair a conexão? Como é que vai ouvir a testemunha? E se tiver um problema? E se eu não conseguir falar tudo que eu quero de forma remota? Hoje é tão natural, tão fácil, e a gente consegue se conectar com tanta facilidade com pessoas do mundo todo, sentado na nossa mesa, com o celular nas mãos. Esse é um ponto positivo. Se a gente tivesse que achar um ponto positivo da pandemia, talvez seja esse. O tanto de gente que consegue trabalhar de uma forma diferente, consegue se conectar de forma diferente. A Inova toda acontece de forma remota, né? Hoje a minha sócia está aqui em Franca, eu estou em Itaú, a nossa funcionária está em Batatais, a gente já teve funcionário em Restinga. Então, assim, isso também dá oportunidades de a gente ter buscar profissionais no mercado que consiga suprir a nossa necessidade. A gente não fica limitada a só um mercado. Se eu falar para vocês que tem cliente nosso aqui de Franca, a gente passa meses sem ver, a gente conversa quase todo dia, mas pessoalmente a gente pouco se encontra, considerando as atividades, os horários e as dificuldades de cada um, e o dia a dia remoto passou a ser corriqueiro. Talvez antes da pandemia, se dissesse, vamos fazer uma chamada de vídeo, as pessoas não queriam ou não preferiam que fosse assim. Hoje isso é natural. Isso aumenta a questão até de produtividade, pensando, né, no seu caso, no meu, porque você vai atender um cliente. Gente, aqui em Franca, meia horinha no mínimo para deslocar, assim, qualquer lugarzinho, com o trânsito da forma que tá. Então, se você atender 3 clientes, é 1 hora e meia que você tá na rua, que você tá deixando de fazer tantas outras coisas.
Então, eu falo que essa questão das pessoas entenderem que dá para prestar um serviço, manter a qualidade, mesmo você não estando presencialmente, isso eu acho que é... Vocês imaginam, essa semana mesmo eu fiz uma audiência em Goiânia, da minha mesa. Acabou a audiência, desliguei o notebook e voltei a trabalhar. Alguns anos atrás eu teria que ir até lá, o cliente ia gastar mais, eu ia perder muito mais tempo de trajeto, um dia e meio talvez. Hoje a gente fez de forma remota. A gente tinha que ir a São Paulo várias vezes, quando tinha que fazer alguma coisa lá no Tribunal de Justiça ou a Belo Horizonte. Isso não precisa mais. Ainda acontece. Algumas sessões são presenciais e outras são híbridas. Se você quiser ir, ok. Se você quiser fazer de forma remota, ok também. Bem legal. Você está com espaço novo agora, né? Ah, sim. Nosso espaço mudou. Em janeiro nós mudamos para uma casa bem ampla, uma casa legal, para nos atender no dia a dia, para atender o nosso cliente de uma forma melhor. Ele tem um espaço mais fácil para estacionar o carro, a casa é bem espaçosa, a gente está muito feliz lá, é uma casa que tem jardim. A casa dele dá vontade de se arrumar um problema para ter que fazer uma audiência presencial numa sexta-feira, 5 horas da tarde. Olha, dá vontade de buscar um problema no sábado. Dá vontade de ser atendido lá, não quer ser de forma virtual. No domingo, na hora do almoço. Não, reunião com o Dr. Fábio só presencial. Eles estão falando isso porque tem uma área de lazer legal lá, tem piscina, tem um gramado legal, mas a casa em si nos atende muito bem. Foi um sonho que nós sonhamos juntos. A casa, 1 ano atrás, quando a gente conheceu o espaço, ela estava descuidada, ela precisava de carinho, de cuidado. E assim nós fizemos durante 3 meses. O Samuel esteve lá quando a gente alugou a casa, fez até um vídeo para a gente recordar de como ela estava e como ela ficou depois. Uma boa grana depois, de algum tempo depois, nós mudamos. E a gente está muito, muito feliz lá. Vocês estão mais do que convidados para resolver um problema. Lá você falou para a gente que como você pode ajudar as empresas. Você trabalha com BPO financeiro. Isso. Que diabos é isso, em termos simples? Porque é uns termos que às vezes a gente tem dificuldade de entender, né? Nada mais é do que uma terceirização do departamento financeiro. Eu sempre resumo que o BPO quando você usa a sigla BPO, você está falando da terceirização de uma atividade. No meu caso, o departamento financeiro. Podendo ser totalidade do departamento ou algumas partes. Então, não, eu só quero que você cuide do meu contas a receber e o contas a pagar eu vou fazer internamente. Uhum. Ok, é a sua necessidade, é o que a gente consegue atender. Não quero fazer nada, eu só quero saber no final do mês se eu tive lucro ou prejuízo. Ok, a gente consegue, a gente faz tudo e no final do mês. Não, além de tudo isso, eu quero saber o que eu faço, quais são os próximos passos, como que eu vou tomar a decisão. Nós fazemos isso também. Então, nós, além de fazer a parte operacional, nós também temos um braço que analisa a parte estratégica para ajudar na tomada de decisão. Qual que é a maior vantagem que o cliente tem ao te contratar? Que você considera, qual que vai fazer sucesso com ele? Para mim você tem um serviço profissional, você passa a ter um departamento financeiro profissional, estruturado, com baixo custo. Então, para o dono do negócio, muitas vezes é ele que faz, ou é alguém de confiança dele ali, familiar, quando ele está com a empresa menor. É pela confiança. Mas a pessoa não sabe fazer. O máximo que ela está fazendo é anotando entrada e saída. Mas será que está sendo anotado certo? Será que está sendo categorizado? Porque quando eu falo de categoria, é falar em qual caixinha que se encaixa. E só de bater o olho, eu já consigo te falar se o seu preço está certo, se o seu preço está errado, o que você precisa melhorar. Então, a pessoa que não tem esse hábito, às vezes ela tem mais dificuldade. Não é que a pessoa não consiga fazer, mas ela gasta mais tempo. Ou, para você pôr um funcionário ali dentro, você não tem esse departamento e você vai pôr um funcionário dentro da tua empresa, o ideal é você começar com alguém que saiba. Aí é um funcionário com um custo muito elevado. Um funcionário hoje, assim, eu vou fazer uma continha bem de papel aqui, mas um funcionário aí, começando com 1.580, pouco acima do salário mínimo. Hoje, ele geraria um custo para a empresa aí de mais de R$3.000, que seria quase que o dobro dele. Enquanto um serviço de BPO financeiro, ele começa a partir de R$1.000. Vai de acordo com o tamanho da empresa, do fluxo. Então, ele gera uma economia muito grande para você ter algo muito profissional. E o empresário acaba tendo tempo para cuidar do negócio dele, Exato. né? Do lado comercial, seja qual o serviço que ele presta. Ele quer focar no comercial, ele vai focar no comercial. Ele quer se dedicar
Ele vai acompanhar a operação ou ele vai atender o cliente dele de forma mais próxima. Então, um outro ganho, além da economia financeira, é esse tempo, né? Que eu acho que ninguém não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que faça. E você ganha mais tempo para poder cuidar realmente de outras coisas. Ah, não quero cuidar. Então, você tem mais tempo para ficar com a tua família, para poder descansar, enfim. E, Fábio, você fala muito nas nossas conversas que você trabalha de forma preventiva, né? Qual que é a importância disso para o empresário? Tem a ver com o custo que a Laís falou também. Tem muito a ver com o custo. Porque, Samuel, às vezes a gente fala algumas coisas que parecem óbvias, mas não são. Tem muita empresa que não sabe se ela é superavitária ou deficitária. Significa que tem muita empresa que não sabe se dá lucro ou não. Porque ela está bagunçada financeiramente, ela está desorganizada financeiramente, que o dono usa o dinheiro para pagar as contas e, no fim, ele não sabe se o negócio é bom ou ruim. Ele considera se está dando lucro ou prejuízo, se tem dinheiro na conta ou não. Exatamente, que é um erro básico no dia a dia de quem cuida dessas coisas. E a gente faz um pouco disso também. A gente explica para o cliente, no caso, para as empresas que nos procuram, quais os riscos que ela está correndo por tomar determinada atitude ou não, por fazer alguma coisa ou não, por agir de uma forma diferente, sim ou não. Esse é o nosso papel. Mensurar o risco. Evidentemente que você assinou um contrato essa semana com um cliente em comum, você confiou em mim, que o contrato seria bem revisado, e ok, e eu fiz com o maior carinho, considerando que são dois clientes que eu atendo. Mas poderia não ser. Poderia ser um terceiro, poderia ser alguém que você não conhecesse. Aí a prevenção. Uhum. O seu contrato tinha que estar bem feito. O outro cliente tinha que estar cercado das cautelas também para que o que vocês combinaram estivesse no papel. Tem a ver com isso. E um contrato mal feito, um documento mal formulado, uma decisão mal tomada, vai custar mais caro no futuro. Imagine esse mesmo contrato se houver um problema no futuro e você tiver que rescindir. Você vai olhar onde? No contrato. O Mourão, meu sócio, diz um negócio bacana, que o contrato é um instrumento feito em tempos de paz para ser usado em tempos de guerra. Quando está tudo certo, todo mundo assina um contrato, brindemos com champanhe. No momento que há um descumprimento, um descontentamento, vamos todo mundo ler o contrato para ver como está escrito. Tem a ver com custo, tem a ver com otimizar tempo, tem a ver com tomar a atitude correta, tem a ver com mais dinheiro na conta. Tudo tem a ver com a prevenção dos problemas. Ninguém quer tomar uma atitude correndo o risco de ter algum problema, em qualquer esfera. Na jurídica, na contábil, na financeira, na tributária, no dia a dia pessoal, a gente quer cercar das maiores cautelas possíveis. E é essa cautela que eu vendo. Empreender no Brasil é complexo, é caro, burocrático e difícil. Falo isso com lamentação. Então, se você não se cercar de pessoas que te ajudam a tomar as melhores decisões, invariavelmente você vai ter problema no futuro. Então, tem a ver com grana também. Tem a ver com longevidade da empresa, com forma de agir diferente no mercado. Existem as figuras de compliance, ou boas práticas, ou integridade. As empresas que prezam por isso fecham negócios com valores maiores, sejam aqui e principalmente fora do Brasil. Igual lá no seu escritório, você atende mais a parte de contrato, mas outros ramos também do direito? A gente atende a empresa em tudo que ela precisa. É a nossa praia. Não, atende as pessoas físicas também. Você chegar lá com um problema, que o seu nome foi negativado, tal, a gente não faz, por exemplo, direito criminal, direito previdenciário, eu quero aposentar, não faço a mínima ideia. Eu tenho 20 anos de contribuição, será que já dá? Porque eu trabalhei, era perigoso. Eu falo, não sei. Às vezes o pessoal de casa acha que advogado sabe de tudo, mas não, a gente é focado numa área. Como a maioria dos profissionais, não dá para saber tudo. As pessoas, os profissionais não tem como saber tudo. Se um determinado profissional disser que sabe de tudo, na verdade, ele tem conhecimento raso de todas as vertentes. A grande verdade é essa. Então, como na vida dos médicos, na vida dos fisioterapeutas, na vida dos tributaristas, na vida dos contadores, é também no mundo do direito. Cada um no seu quadrado. Sim. Quais são as áreas que você mais atua, que você está mais frequente? Samuel, a gente trabalha no dia a dia empresarial. Então, passa muito pelo direito civil, pelo direito empresarial, pelo direito das marcas, pelas ações de cobrança que estão no direito civil, pelo dia a dia trabalhista e pelas questões de defesa trabalhista. Tudo que a empresa se envolve de um jeito ou outro, a gente acaba assessorando. A gente atende as pessoas físicas também no dia a dia, mas o nosso carro-chefe são as empresas.
Fábio, eu falei que a gente ia falar do Palmeiras, né? Qual foi o lugar mais legal que você já foi ver o seu Palmeiras do coração jogar? Samuel, ele fala com certo desdém, porque ele não é palmeirense. Ele fala para me incomodar. Eu já acompanhei a Sociedade Esportiva Palmeiras gloriosa, de mais de 100 anos, mundo afora. Que legal. Alguns anos atrás, o Palmeiras disputou lá o Campeonato Mundial em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e nós fomos, eu e o Adalberto, meu sócio, fomos e ficamos por alguns dias lá. Foi uma experiência riquíssima. Não só do ponto de vista do futebol, que foi muito legal. O Palmeiras não ganhou dessa vez, mas foi muito legal estar lá e verificar como a cultura deles é diferente da nossa. Viajar é trazer com a gente, é trazer consigo um pouco de cada lugar, é trazer alguma coisa diferente da bagagem. E foi muito bacana. Primeiro porque tinha muito brasileiro e nós levamos para um lugar tão diferente do nosso, um pouco da nossa cultura. E essa miscigenação de culturas é muito legal. Em um determinado momento a gente estava na praia, e na praia tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo, inclusive umas pessoas de burca, se banhando, que a gente acha muito diferente, mas para eles é muito natural. As mulheres também de burca e com um comportamento em relação aos homens diferente. Em um determinado dia, no hotel, nós entramos no elevador e tinha uma moça, ela virou de costas. Tem a ver com a religião e com a forma que eles vivem. A gente aprende, na verdade, Samuel, a respeitar as diferenças. Respeitar muito. Entender que existem outras formas de viver que não só a nossa, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de costumes e tudo mais. Por mais que nos pareça estranho. Mas do ponto de vista do futebol foi maravilhoso. Nós fomos os 2 jogos, era no momento da Covid ainda, isso, a gente tinha que fazer os exames lá para poder andar pela cidade, uma cidade tecnológica, bonita, diferente. Eu costumo dizer que parece uma janela para o futuro, de tão bonita que é Dubai, Abu Dhabi. É muito legal. Quem tiver a oportunidade de conhecer e viajar ao redor do mundo, faça. De verdade, faça. Não é gastar, não. É investir e a cultura pessoal. Lá é muito diferente, né? Você comentou em reuniões nossas que não tem venda de bebidas alcoólicas por lá. Não, né? Esqueçam. Você que gosta de tomar uma cerveja... Não vá para lá, né? Pode até ir, mas vai ser mais difícil e bem mais caro. Eu lembro que na época um copo de cerveja ou alguma coisa de... Uma taça de 500 ml ou qualquer coisa assim era algo em torno de 60, 70 reais, transformando e convertendo para o nosso dinheiro. É caro. Mesmo porque a maioria das pessoas não bebem. Por uma questão religiosa, eles não bebem. Eles não tomam cerveja. E não pode ser visto na rua com bebida. Não, absolutamente. Não pode trafegar na rua com nenhum tipo de bebida. Alguns restaurantes e os hotéis, alguns hotéis que tem o bar, eles servem bebida alcoólica. Mas a grande maioria dos lugares, não. Não, essa é uma regra deles, mas é um povo hospitaleiro que recebeu a gente muito bem. Pra vocês terem uma ideia, no nosso hotel tinha tanto brasileiro que eles deixavam mensagens escritas em português, boa sorte Palmeiras, avante Palmeiras, eles procuravam... Funcionou muito, né? não deu certo. É para contar ou é para ficar com brincadeirinha aqui? Dessa vez não deu certo, mas foi muito enriquecedor. E tem uma passagem engraçada. A gente estava lá já há alguns dias, e, de repente, um repórter do jornal abordou o Adalberto, porque alguém disse para ele que tinha dois francanos por adoção lá assistindo o Palmeiras. E aí, eu sou um tanto quanto reservado com essas coisas, eu acho que a gente não precisa ficar divulgando isso. Mas aí o repórter insistiu e fez algumas perguntas para a gente. No dia seguinte, isso saiu no jornal. E eu voltei de Dubai, as pessoas sabiam... Voltou famoso. Voltei famoso. Experimentei a fama por uns 2, 3 dias. Eu encontrava as pessoas que eu nem conhecia e dizia, você que estava lá, né? O Palmeirense que foi lá assistir o jogo e tal. E as pessoas no comentário, foi lá e o time perdeu. Aí o outro dizia, mas foi com o dinheiro deles. Antes sofreu em Dubai que sofreu em Franca. Rolou a maior polêmica nos comentários do Instagram e a gente lá vendo e se divertindo, achando engraçadíssimo. Foi muito, muito bacana. Foi uma experiência legal, Samuel. Legal. Laís, você comentou que foi para outra cidade. E eu fiquei sabendo que você levou um pouquinho do que você viveu na CIV para lá. Conta pra gente. Sim. Itaú é uma cidade muito pequena, né? Eu tô saindo de Franca e tô indo para uma cidade que é um bairro de Franca, 15 mil habitantes. E em Itaú, infelizmente, ainda não se tem uma cultura empreendedora tão forte quanto que a gente já vê aqui, né? Lá tem associação, mas até conversando com o presidente de lá, a associação, ela não tem força. Ela é muito... Ela é mais forte no comércio, nessas ações que a gente faz de comércio, mas prestadores de serviço, entre outras, network não se tem. E quando eu cheguei lá, tem um rapaz que abriu um
um negócio que é tipo um coworking. Enfim, já pensando nessa questão de negócios. E aí a gente sentou conversando com ele. Eu apresentei o que era a rede de negócios. E aí a gente está montando algo semelhante, um pouco diferente lá com esse pessoal. E com a associação comercial, a gente está fundando o Conselho das Mulheres Empreendedoras. A gente está num grupinho, aí 10 mulheres aproximadamente, 10, 11 mulheres formando. Mas esse mês, até agora, se eu não me engano, dia 20, a gente vai fazer um evento, que vai ser um grande evento para apresentar o que é a ideia do conselho e atrair novas mulheres para ele. Vai ser uma palestrante falando sobre como ela foi empreender. Enfim, a gente quer algo nesse caminho. Está sendo algo que ainda está em formação, mas é algo que eu aprendi aqui em Franca, a importância desse relacionamento. Porque muita gente, o que acontece lá? Ai, cidade pequena, né? É a filha do fulano, a filha do ciclano. E eu sinto isso muito lá. Eu sempre fui a filha do Silvinho e da Arília professora. Então, todo mundo conhece meus pais. E todo mundo me viu muito na adolescente. E eu sempre tive... Quando eu me desenvolvi na minha parte profissional, eu não estava em tal. Então, eu nunca fui vista como outra pessoa lá, a não ser a filha do fulano e do ciclano. E era algo que me gerava incômodo. Poxa, as pessoas precisam me ver como empresária. Não só falando de Itaú, mas de outras instituições que eu fiz parte, né? Eu fiz parte 12 anos do Rotaract, que foi a minha escola. E eu sempre fui a menina do Rotaract. Hoje eu estou no Rotary, que já é o pessoal mais velho, mas para muitos eu ainda sou a menina do Rotaract. E eu falo, poxa, gente, já tô com 30 anos, já tenho uma filha, tô casada há muitos anos, vamos parar, vamos mudar, eu sou empresária. Então, pensando nisso, em todo esse relacionamento que eu construí, eu tô tentando levar isso para lá também, para que outras pessoas tenham essa oportunidade de parar de ser o filho do fulano e ser o empresário, conseguir se portar e também trocar esse momento, se desenvolver todo mundo junto. Porque a gente entende, o movimento empreendedorismo jovem lá em Itaú está começando a fortalecer agora. E se a gente se unir, vai todo mundo desenvolver junto e vai fortalecer a cidade, o mercado que a gente está, enfim. Todo mundo ganha, né? Legal. Olha que legal, que bacana que a Laís disse. A junção do grupo de jovens pensando para o futuro, de jovens empreendedores, não só jovem de idade, jovem de cabeça, e a união das mulheres. Num passado, não tão distante, as mulheres não tinham voz nenhuma na nossa sociedade. Há pouco eu estava falando de uma cultura totalmente diferente, que a mulher ainda sofre com algumas dificuldades ao nosso olhar, e percebam como isso evoluiu nos últimos 30, 40 anos. Então, fomentar um grupo de mulheres numa cidade pequena é muito, muito legal. É dar voz àquelas que fazem o nosso dia a dia melhor, que fazem a sociedade girar. A mulher, eu não gosto muito do termo empoderado, porque eu acho que a mulher já tem o poder por si só, ela não precisa ficar se autoafirmando. Mulheres como essas têm o poder de mudar o lugar que elas vivem, assim como os jovens. Muito legal a iniciativa da Laís. Tenho certeza que logo, logo nós vamos lá para presenciar o nascimento desses grupos lá Com certeza, pode convidar a gente. Lá em Itaú de Minas. Com certeza, vou chamar vocês. Carol, nossos convidados deram um show hoje, hein? Hoje foi muito bacana. A gente aprendeu um pouquinho sobre finanças, sobre prevenção relacionada a assuntos jurídicos, né? A gente pode fazer umas considerações finais com esses meninos aqui, mas né? Antes, deixa o contato de vocês, o @, por onde que a gente pode encontrar vocês, o contato? Bom, no caso, né, a Inova você encontra no @Gestão e Consultoria Financeira, no Instagram, no canal do YouTube, LinkedIn, enfim, TikTok. Pode procurar Gestão e Consultoria Financeira, que nós estamos em todos os canais. E você, Fábio? Eu estou no @GMG Advogados, é o nosso canal do dia a dia. Lá tem vídeo, tem dica, tem tudo que o empresário, o pequeno empresário, o grande empresário, as pessoas no dia a dia tem prestação de serviço, tem utilidade pública. As notícias do mundo jurídico a gente tenta trazer de uma forma descomplicada para quem nos segue. É bem bacana. Muito bom, gratidão aí aos nossos convidados, né, Carol? Então, eu quero agradecer ao Samuel que viabilizou isso aqui tudo. Nós estamos na sede da Câmera Play, uma empresa diferenciada que está crescendo a olhos vistos aqui na nossa cidade. Quero agradecer a Carolina, que é a gestora
da rede de negócios da CIF, junto com a Rafaela, que fazem um trabalho muito bacana, fazem um trabalho muito legal e que merece continuidade. Vocês são os idealizadores e os realizadores desse projeto, e a gente está muito feliz, né, Laís, de estar aqui. Não, com certeza. E assim, né, eu queria falar que eu também tive uma aula, porque tá aqui, ter essa oportunidade junto com o Dr. Fábio, gente, é para poucos. Eu que agradeço a cada um que disponibilizou um tempinho do seu dia hoje para estar aqui conosco, você que veio de longe. Muito obrigada. E esse aí foi o 2º episódio do nosso Conecta Cast. Logo mais o 3º, hein, pessoal? Valeu, convidados. Valeu, Samuel. Valeu, Carol. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.